Dias atrás temos ouvido na palavra duros exemplos, exigências, cobranças, porque chegar ao reino de Deus exige de nós desprendimento, mortificação, vida interior, fortalecimento do espírito. Temos escutado através do evangelho de domingos anteriores como entrar ao reino de Deus faz uma grande diferença. E ai dos ricos, e ai daqueles que vivem na opulência, e ai daqueles que vivem no orgulho, na autossuficiência, nas vaidades. Tudo isto nos ajudou a discernir e a entender a missão que a palavra nos chama a cumprir. Fazemos parte de uma comunidade, estamos a caminho da justiça, da verdade, temos inúmeras ideias, propostas. Hoje o tema nos fala de diversos assuntos, como a fé, a salvação, a radicalidade do caminho do reino, e nós precisamos fazer escolhas. E bem sabemos, nem sempre fazemos a escolha certa. Quantas vezes nos arrependemos de situações, de momentos, de situações, de coisas que fizemos que não pensamos antes, simplesmente vamos tentando resolver e não resolvemos, como que empurramos com a barriga. Por isso que a barriga da gente vai crescendo tanto, porque a gente não consegue solucionar, simplesmente vai passando adiante. Há muitas coisas nos relacionamentos humanos, conjugais, comunitários, familiares, que ainda estão engasgados. Há muita gente engasgada. Há muita gente que não consegue superar. Há muita gente que não consegue ter paz interior, serenidade e confiança. Há muitos casais que vivem de aparências. Tão bonitos na igreja, sorrindo para todo mundo, e em casa, meu Deus, ninguém sabe. Mas nós precisamos ser coerentes e precisamos buscar o crescimento espiritual. E é através do crescimento espiritual que nossa manutenção, principalmente da fé, consegue realizar aquilo que aos olhos dos homens parece impossível. Para Deus nada é impossível. Este é o único caminho para compreender o mistério da história com a qual fazemos parte. Todos fazemos parte de uma caminhada, de uma comunidade, e superar todas as dificuldades e contrariedades. Como é difícil superar. Às vezes estamos tão travados que trazemos doenças, chamam-se doenças psicossomáticas. Há muita gente carregando doenças psicossomáticas, porque não conseguem superar, estão travados. É necessário então superar. Na palavra de Deus que hoje nos propõe, cruzam-se estes assuntos para que nós possamos refletir, mas sobressai a reflexão sobre a atitude concreta que o homem deve assumir frente à face de Deus. E os discípulos falam para Jesus: aumenta a nossa fé. Será que Deus tem que aumentar a nossa fé? Ou somos nós que precisamos aumentar a fé naquilo que queremos? Quantas vezes em nossa vida passamos por momentos de desânimo, descrença, incompetência, questionamentos, tudo e todos, e até mesmo questionamos a nossa fé. Quando nós rezamos o credo na missa, nem sempre acreditamos. O caso, muita gente vai na igreja, está na missa, reza o credo, mas nem sempre acredita em tudo que está falando. Por isso que é necessário, quando rezamos, colocar a mão na consciência. Se realmente eu vivo a minha fé. E o que é a fé? O que é a fé para nós?
A fé é a adesão de nossa vida a Deus. É acolher Deus e fazer da sua história junto conosco. É fazer a vontade de Deus. Fé, esperança, caridade são as virtudes teologais que recebemos no batismo, para que no desenvolvimento da capacidade do encontro e da comunhão tenhamos esse fortalecimento, porque a fé é um dom gratuito de Deus. Mas a fé exige de nós uma resposta de uma pessoa na palavra a uma promessa que é feita. Essa resposta nos pede um serviço pronto e generoso à obra do reino de Deus. Mas também a fé nos pede que tenhamos desprendimento, que nos desapeguemos. Precisamos desprender-nos, desapegar-nos de tudo que nos contamina, desapegar-nos não somente das coisas materiais, desapegar-nos. Tem muita gente que ainda pensa no seu ente querido e não consegue superar a viuvez, não consegue se juntar as coisas em relação ao projeto de Deus. Há muitas doenças, há muitas situações adversas, há muitas complicações. Nós precisamos aprender a superar as coisas, senão cada vez ficamos mais minguados. O reino de Deus é para todos. A experiência de vida nos faz reconhecer esse Cristo desfigurado, mas não podemos ver simplesmente o Cristo chagado, desfigurado. Precisamos ver este Cristo ressuscitado. Ressuscitado que está entre nós. Ressuscitado que nos leva a compreender a missionariedade, que nos leva a entender o sentido de ser igreja, de ser comunidade, e a viver a missão que a igreja nos confia. A nossa missão, missa significa missão, e a missão começa quando você sai pela porta. A missão de colocar em prática aquilo que ouvimos, a missão de crescer em santidade, a missão de exercer o ministério, a missão de sermos coerentes ao projeto de Deus. Por isto que a fé cristã exige de nós uma autenticidade. Nós realmente cremos, nós realmente confiamos, nós realmente estamos atentos aos sinais de Deus. Uma aceitação incondicional que precisamos ter, porque o Senhor já fez a sua obra, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor acompanha cada um de nós. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sozinho não vai chegar longe. Venha a mim, junte-se a mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, fatigados, hoje diríamos estressados com o peso dos fardos. Em mim você vai encontrar esse repouso. O Senhor nos chama a viver o seu repouso pela Eucaristia, pela palavra, pelo dinamismo, pela comunidade, pelo fortalecimento da fé. Por isto que a fé exige de nós várias dimensões. A dimensão pessoal é você e Deus. A dimensão comunitária é você e a comunidade. A dimensão social, daquilo que podemos trilhar e colher. Esta fé deve ser amadurecida. E ainda hoje nós pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. Que eu tenha realmente essa crença, que eu tenha realmente essa certeza de que o Senhor caminha comigo, apesar das angústias, dos problemas, das dificuldades. Quem de nós que não tem, só muda de endereço. Mas nós temos de estar firmes, nós precisamos de estar preparados, conscientes, porque assim aconteceu lá na primeira leitura. Vocês viram na primeira leitura do profeta Abacuque. Interpela Deus, convoca para intervir no mundo e por fim a violência, a injustiça. E até quando o Senhor vai tardar?
para vir e colocar as coisas nos devidos lugares. E é isso que o profeta faz. E nos ensina a não calar, porque quem cala consente. Nós precisamos ser profetas verdadeiros, denunciando a injustiça. Você precisa assumir o seu batismo. Você precisa realmente ser coerente na proposta do reino de Deus. Ao homem resta confiar e esperar pacientemente na providência divina. Nós rezamos. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não nos faltará. Mas parece que são palavras da boca para fora. Na hora da provação, não estamos prontos. Na hora da dificuldade, não queremos assumir. Na hora que nós precisamos tomar decisões, não paramos para refletir, não entramos em oração. Nos falta entusiasmo. Nos falta realmente reconhecimento. Nós precisamos colocar-nos a serviço do reino de Deus, mas estar atentos aos sinais do seu amor. Por isso que São Paulo convida Timóteo, cansado, preocupado pelas adversidades, a reavivar o dom de Deus. Que leitura linda da carta de São Paulo que hoje nós escutamos. Reavive o dom de Deus na sua vida. Reavive o dom de Deus de forma especial, porque o autor exorta aos animadores cristãos a que conduzam o povo com fortaleza, dando ânimo, incentivo, colocando lenha na fogueira, mas com vivacidade, com caridade, com renovação interior. Esse fogo que flui do Espírito Santo. Estamos no ano da esperança. Alguém de vocês durante esta semana foi lucrar indulgência? Vocês vieram ontem que celebrávamos a festa do nosso padroeiro. Que tristeza ver uma comunidade que o padroeiro é São Francisco de Assis e não lucramos indulgência, e não buscamos o nosso crescimento espiritual, e não estamos com ele, não participamos da novena. Aonde está a comunidade? O que vocês esperam que Deus faça? Nós queremos tudo de Deus, mas não fazemos por onde merecer. É necessário pensar, é necessário crescer, é necessário amadurecer. Nosso padroeiro é São Francisco de Assis. Graças a Deus, na bênção dos animais, mais ou menos 300 carros vieram com seus animaizinhos, a gente fez a bênção, mas na celebração da festa, na Santa Missa, poucas pessoas se fizeram presentes. É necessário pensar, avaliar, como está a minha fé? Como realmente estou vivendo o reino de Deus? Como realmente estou vivendo a minha igreja? Como realmente estou correspondendo ao projeto de Deus? Só quero que Deus faça, mas eu estou fazendo, eu estou me comunicando, eu estou me envolvendo, eu estou vivendo a sinodalidade, eu estou sendo igreja, eu estou evangelizando, eu me sinto parte da igreja, da comunidade do Jardim Botânico, ou eu simplesmente moro aqui? Eu preciso assumir a minha identidade. E qual é a minha identidade se não é Cristo? E qual é a minha identidade se não na palavra? E qual é a minha identidade se não na Eucaristia? Que esta reflexão nos ajude a pensar, a discernir, a amadurecer, a crescer em santidade, a pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Professor